Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje, mais precisamente, nós vamos focar as nossas discussões relacionadas a Tomás de Aquino, uma grande referência que nós temos na Baixa Idade Média, que vai fazer referência à escola escolástica de filosofia, que vai desenvolver basicamente um processo relacionado à razão, que vai trazer diversas contribuições para esse espaço. Também é uma referência dentro da teologia. Muitas contribuições foram realizadas por esse teórico importante que nós temos aqui dentro da Igreja Católica, que é Tomás de Aquino. As contribuições do texto hoje é do professor Eduardo Bittar, que vai trazer algumas contribuições e informações relacionadas a essa temática que nós nos propomos aqui a discutir. Vamos então ao nosso primeiro slide. A filosofia de São Tomás de Aquino, 1225 e 1274, encontra-se estrutural e visceralmente comprometida com os sagrados escritos, de um lado, e com o pensamento aristotélico, de outro. A influência recebida do aristotelismo dota as lições tomistas de clarividência particular, pois, ainda que textos do aquinatense se imiscuam no tratamento de temas metafísicos, teológicos, políticos, sociais, tudo é racionalmente concebido, concatenado, logicamente, explicado, metodologicamente exposto, entrecortando-se suas considerações pessoais com aquelas outras desenvolvidas e defendidas por seus predecessores. Um dos primeiros aspectos importantes que nós podemos citar aqui relacionado a Tomás de Aquino são as referências do pensamento aristotélico, ou seja, de Aristóteles. As referências do pensamento da filosofia na antiguidade, elas se farão presentes dentro desse cenário também através dessa representação que nós perceberemos que está presente nos textos e nas discussões de Tomás de Aquino. Vamos adiante ao nosso próximo slide. O estudo da justiça consolida-se na teoria tomista, dentro do estudo da lex, como diz Miguel Reale. Estudar a justiça nessa teoria é debruçar-se sobre três acepções do termo lex. Uma no sentido humano, outra no sentido natural e outra no sentido divino. Todavia, para que se possa, com o devido cuidado, proceder a esse tipo de estudo, se deve, primeiramente, situar o tema de discussão em um terreno mais amplo, que o cerca e recobre, com o mais abrangente ao mais estreito. Trata-se de identificar, na teoria tomista, a preocupação com a razão prática e com a ética. Aqui é um dos aspectos que nós podemos perceber, essa relação do sentido humano, a relação do sentido natural e a relação do divino. São os três aspectos apresentados pela própria análise de Miguel Reale, direcionado a essa característica dos escritos de São Tomás de Aquino, os escritos tomistas, que vão, em outras palavras, transcorrer diante dessa perspectiva, ou seja, essa é uma das linhas de raciocínio quando vamos analisar, interpretar e ler, basicamente, os textos de São Tomás de Aquino, referente a essa perspectiva, ou seja, falar do ser humano, falar do natural e também falar do divino, relacionar essas três características dentro de um mesmo texto. Vamos ao nosso próximo slide. A sinderese atua para o ser agente, de modo que estabeleça o fim da razão prática, ou seja, o bem. O conceito já definido anteriormente por Aristóteles é o bem e o que todos agrada. Assim, a busca que se compreende no sentido da realização do sumo bem é mais que a simples caminhada reta por caminhos retos. Pelo contrário, identificar o sumo bem é distingui-lo do bem aparente e vaguear por caminhos tortuosos. De qualquer forma, porém, é o fim
o nexo de causalidade da ação, e é o fim que movimenta a atuação humana por atos, comportamentos e condutas. Nesse quadro, o mal só encontra o lugar como bem aparente, ou seja, elege-se um mal como um fim somente julgando-se equivocadamente que se trata de um bem. O mal, portanto, na teoria tomista, não é o fim de uma ação, pois o mal representa somente simples privação do bem. Em verdade, São Tomás de Aquino nega uma ontologia ao mal, fazendo deste um estado de ignorância do verdadeiro bem, este sim, de toda ação. É importante nós entendermos que essa linha de raciocínio apresentada por Tomás de Aquino, ele vai compreender um dos aspectos discutidos também por Aristóteles, ou seja, não é efetivamente a relação da evidência do mal, mas sim a relação da evidência do bem que não acontece naquele espaço. E isso é um dos aspectos também que Tomás de Aquino discute em seus textos. Vamos adiante então no nosso próximo slide. São Tomás de Aquino, seguindo as lições do Filósofos, faz o conceito de justiça emergir no seio dos conceitos éticos. Ethos, em grego, significa hábito, reiteração dos atos voluntários que se destinam à realização de fins. Justiça é uma virtude. Assim, o pensador cristão não despreza as lições gregas, sobretudo aristotélicas, mas, pelo contrário, delas comunga, fazendo com que elas se una à noção de justiça tal qual concebida pelos juristas romanos. Justiça é uma vontade perene de dar a cada um o que é seu, segundo a razão geométrica. Assim, se a discussão sobre o justo e o injusto se situa no âmbito dos conceitos éticos, é possível dizer que a justiça é uma virtude, ou seja, um meio, entre extremos expostos ao qual os gregos chamavam de mesotes, ou seja, justo medida entre algo por expresso e outro algo por carência. Pode-se dizer, então, que a razão e a experiência caminham de braços dados, tudo no sentido de se dizer que a justiça, em particular, consiste em dar a cada um o que é seu, nem mais do que é devido ao outro, e nem a menos. É uma relação muito próxima das discussões apresentadas pelo próprio direito romano, que também é absorvida aqui nas relações apresentadas por Tomás de Aquino. A relação do justo, a relação do injusto, a relação dos conceitos de justiça, eles vão aqui também ser apresentados nas discussões de Tomás de Aquino, onde efetivamente vai trazer aquilo que é seu, o que não é seu é do outro. Então essas são algumas condições também discutidas dentro desse espaço, né, nas referências de Tomás de Aquino. Vamos adiante ao nosso próximo slide. O direito é objeto da justiça e o estudo do tema da justiça, na teoria do Aquinense, deve ser ladeado do estudo do direito. O direito tem a ver com a justiça, à medida que é assim chamado porque é justo. Em meio às demais virtudes, é a virtude da justiça que cuida da conduta exterior do homem. A temperança, a prudência, entre outras virtudes, estabelecem parâmetros para uma conduta interior. A justiça, em sendo exterioridade, afina-se com o tema do direito. Nas palavras de São Tomás de Aquino, dentre outras virtudes, é o próprio a justiça ordenar os nossos atos que dizem respeito a outrem, porquanto implica uma certeza à igualdade, como o próprio nome o indica, pois do que implica a igualdade se diz, vulgarmente, que está ajustado. Ora, igualmente, supõe relações com outrem, ao passo que as demais virtudes aperfeiçoam o homem só no referente a si próprio. A justiça e o justo interessam ao estudo do direito, mas ainda o direito interessa aos estudos da justiça e do justo.
Aqui a gente percebe basicamente que um dos aspectos que vai fazer parte dessa discussão ainda é a relação da virtude. A virtude, que é um dos aspectos trazidos também pelos gregos, que vai aparecer sem dúvida nenhuma aqui dentro dos textos de Tomás de Aquino. Então é a partir da virtude que vai se relacionar até mesmo a conceitos direcionados ao pensamento da alma, daquilo que o homem vai materializar, né, diante dos seus comportamentos, ações, pensamentos. Vamos adiante então do nosso próximo slide. A lei não possui um único sentido, mas vários. Isso porque a teoria tomista admite várias dimensões de leis. Então a lei ou é eterna ou é natural, ou é das gentes, ou é humana. É essa a classificação basilar para a compreensão dos desdobramentos do tema justiça na teoria tomista. Assim, de maneira sucinta, quando se fala em lex, podem-se detectar as seguintes categorias. Lei eterna é a lei promulgada para Deus e que tudo ordena, em tudo está, tudo rege, lei natural. Trata-se de uma lei comum a homens e animais. Lei comum a todas as gentes. Trata-se de uma lei racional, extraída da lei natural. No entanto, comum somente a todos os homens. Lei humana. Trata-se de uma lei puramente convencional e relativa, assim como altamente contingente e que deve procurar refletir o conteúdo das leis eterna e natural. Isso em noções gerais sobre cada qual dessa espécie, que podem distinguir, contudo, o tema reclama uma atenção maior, mais detalhada, o que movimenta a análise de cada qual das acepções do termo lex em separado. Aqui a gente já entra dentro de uma linha de raciocínio que é a estruturação pensada por Tomás de Aquino. Então a relação da lei eterna, a relação da lei natural, a relação das gentes e também a perspectiva humana. Então dentro desse contexto é que vai efetivamente se discutir. É claro que um grande processo de evidência, né, vai estar diante da relação da lei divina, que é um dos aspectos que vai ser mais discutido e efetivamente estaria influenciando todas as outras relações destinadas à discussão e apresentadas sobre a perspectiva da lei. Então, esse é um dos aspectos importantes que vai se trazer dentro dessas divisões apresentadas aqui por Tomás de Aquino, referente ao estudo da norma. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Regime das leis. Razões para essa escolha são desta maneira apresentadas. Vamos lá então a elas. Numa sociedade ampla existe a necessidade de que os juízes sejam numerosos, para que exista a verdadeira efetivação da justiça. Destarte, é muito mais fácil que se encontram poucos bons legisladores do que muitos juízes que possam ser considerados bons para o exercício do cargo. O legislador, ao exercer sua função legiferante, procura prever os casos acessíveis à capacidade humana, em momento anterior ao da ocorrência dos fatos. O juiz, por sua vez, irá analisá-lo no momento de sua emergência. Se o juiz estiver submisso à lei, irá apenas executá-la. O juiz, diante do fato, pode envolver-se subjetivamente no caso, sendo conduzido e deixando-se cegar pelo amor, pelo ódio, pelas paixões, deixando de existir a objetividade necessária à segurança de um julgamento apropriado. O legislador produz o corpo legislativo em abstrato, estando distante da ocorrência dos fatos que poderiam influenciá-lo. Aqui basicamente é um dos aspectos apresentados, né, e discutidos dentro da relação dos textos que se compõem no estudo de Tomás de Aquino. Então a gente pode perceber que ele vai também dentro desse cenário, né, e vai apresentar algumas reflexões relacionadas ao próprio papel daquele que vai efetivamente conduzir o processo de aplicação das leis e das normas. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Justiça, lei e atividade do juiz. A atividade do juiz consiste na efetivação da justiça.
É ele dito a justiça encarnada, ou a justiça viva, não por outro motivo. No pensamento tomista, há que ser considerado o fato de que o ato de julgar é um ato de individualização da lei. No julgamento, portanto, deve estar presente o mesmo conteúdo de coação que aquele presente na lei. Assim é que se pode dizer: a sentença do juiz é uma, como lei particular aplicada a um fato particular. E, portanto, assim como lei geral, deve ter força coativa, como claramente diz o filósofo. Assim também a sentença do juiz deve ter força coativa para obrigar ambas as partes a lhe obedecerem. Do contrário, ela não seria eficaz. O ato por meio do qual o juiz decide aplicando a justiça chama-se julgamento. É lícito ao juiz exercê-lo na medida e nos limites de seu poder. O ato de julgar é ilícito àqueles que não estão revestidos de poder para tanto. Aí há uma atividade recriminável. O juiz, ou julgamento, é o ato por meio do qual se estabelece o que é justo ou direito. A referência da importância do papel do juiz, das características, da sua função e efetivamente daquilo que é um dos aspectos relacionados à interpretação da lei. Então, isso também vai estar descrito aqui na visão apresentada por Tomás de Aquino, ou seja, o juiz ele teria efetivamente um comportamento particular dentro de todo esse processo, né? Que é aonde vai efetivamente trazer essa relação de uma justiça que seja uma justiça viva, que seja uma justiça interpretada diante desse contexto que é a aplicação da lei. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Na teoria tomista, alguns conceitos pertinentes ao direito encontram-se maior respaldados, ou uma fundamentação peculiar, o que motiva essa investigação pontual. Pode-se tratar do tema justiça in genere, definindo-a como se fez até o presente momento como uma virtude, lançando-lhes a característica, suas relações com o direito, suas espécies, contudo, o que se quer nesta parte é tratar da justiça de modo pontual, de modo que resolvam algumas questões que suscitam discussão. A propriedade privada encontra-se no seu fundamento na lei natural. A propriedade privada não é assim contrária ao direito natural, mas tendo em vista, instituída por ela, só pode ter sido pelo direito positivo. Só este justifica o poder da aquisição e disposição que o homem tem sobre as coisas materiais. Assim, se foi o direito positivo aquele que institui a propriedade privada, cabe ao legislador equilibrar uma distribuição equitativa da mesma entre os indivíduos, do modo que evite grandes disparidades sociais. Essa discussão apresentada aqui na teoria tomista, ela tem uma referência muito forte dentro dos conceitos que são desenvolvidos por Aristóteles. A gente pode perceber que a relação equitativa, que a relação que vai trabalhar com esse processo da igualdade, ele vai aparecer também aqui dentro do discurso de São Tomás de Aquino. Então a gente percebe que essas referências, influências, elas vão estar presentes em alguns aspectos do texto. E aí a gente pode perceber que muitos dos conceitos trazidos por Aristóteles, como o processo da equidade, como o processo também relacionado à igualdade, igualdade e equidade, que são aspectos diferentes, mas ao mesmo tempo eles vão estar presentes enquanto uma preocupação na discussão aqui apresentada por Tomás de Aquino. Então esse é um processo existente dentro desse cenário aqui. Vamos adiante então no nosso próximo slide. As dimensões da teoria tomista sobre a justiça são incrivelmente vastas. Abrangem-se com suas concepções a atividade do legislador, a atividade do juiz, o que pela natureza, por força divina,
o que é pela força de convenção. Mais que isso, todo este aparato de classificação permite explorar com certeza e clareza o terreno teórico elaborado por Tomás de Aquino para o cultivo de suas ideias, ou seja, para além da letra do que concebeu como sendo justo e o injusto. Percebe-se a preocupação que transparece em sua teoria de recobrir com apuro os diversos espectros pelos quais descobre o problema. Com esta visão mais larga e iustítia, e portanto mais crítica, sua resposta ao problema aparece mais completa e racional. É um dos aspectos importantes que nós vamos observar aqui, dentro desse cenário, que é a relação do que nós entendemos como abrangência, ou seja, a grande quantidade de informações discutidas no texto de Tomás de Aquino. Ele trabalha efetivamente com diversas características, diversos aspectos que vão estar presentes. Então não é efetivamente somente a discussão da lei, mas ela vai se ampliar em diversos outros setores que vão compreender essa discussão tão vasta, tão ampla, apresentada por Tomás de Aquino. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Sua contribuição reside no justnaturalismo, sendo que sua teoria admite uma lex naturale, mutável, que portanto não se encontra nos ombros estreitos do que é o absoluto. Ademais, sua concepção transcende para a lei divina, da qual faz derivar tudo o que foi gerado pela força da razão divina. Nesse sentido, todo o conteúdo de direito positivo deve-se adequar às prescrições que lhes são superiores e fontes de inspiração, o direito natural e o direito divino. Nesse sentido, o ius transcende a lex scripta, a lei posta pela autoridade, não exaure o direito. Além disso, resta como resposta ao que seja justo, ou melhor, ao qual seja o conceito de iustitia. Trata-se de um hábito virtuoso, de uma reiteração de atos direcionados a um fim voluntariamente concebido pela razão prática, na qual reside a vontade de dar a cada um o que é seu. Assim a gente pode perceber, dentro de todo esse cenário, dentro de toda essa discussão, que um dos aspectos importantes trazidos por Tomás de Aquino é efetivamente uma das preocupações sobre o que é efetivamente o seu direito, ou seja, as dimensões de como isso ocorre dentro da sociedade. O que é seu, não é do outro. E basicamente esse processo de uma visão de equiparação dentro dessa sociedade nas situações diversas que podem existir, que vão constituir efetivamente o que nós poderíamos entender como desigualdade social. Assim é um dos processos importantes, não exatamente esse termo, mas dentro dessa forma, dessa linha de raciocínio. E logicamente, dentro de todo esse contexto, nós podemos perceber que a ideia do direito divino, ele vai estar em um patamar muito mais alto, em um patamar muito importante dentro desse contexto das discussões e dos textos apresentados por Tomás de Aquino. A todos vocês, espero que tenha contribuído para as informações e a ampliação do conhecimento sobre a temática Tomás de Aquino. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.